esse trabalho que você falou de várias secretarias em conjuntos, né? Eu acho isso muito importante, não só num funcionamento de uma prefeitura, né? Eu que trabalho, vamos supor, por exemplo, na área da saúde, a gente também enfatiza isso muito na área da saúde, e é um trabalho que, quando ele é feito com essa comunicação, todo mundo integrado, eu acho que realmente não tem como dar errado, porque o conjunto faz a obra, né? Aquele famoso ditado, né? E queria enfatizar isso, parabenizar, né, todas as secretarias também que trabalharam em conjunto, igual você falou, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, de Segurança. E em cima de uma coisa que você falou lá no início sobre a prevenção, que você falou que já estavam estudando desde o final de outubro para o início de novembro, já se preocupando, como é que funciona? Você falou que faz a divulgação através das mídias sociais, né, da prefeitura, das mídias sociais particulares também de vocês. Mas eu queria saber como que, a partir de quando começa a ser feito esse trabalho de mão na obra mesmo, assim, de ir na casa das pessoas, olha, vamos retirar isso aqui, vamos para os abrigos, a partir do momento que já tem um risco, ou tipo assim, não, já a partir de dezembro a gente já começou a fazer esse trabalho, como é que foi essa parte inicial, né, a prevenção, antes de começar ainda a cometer isso aí, como é que foi esse dia a dia da prevenção? Que ocorre? Nós temos aqui a empresa que opera a nossa barragem, é a Elera. Então, eles têm já mecanismos, né, em que eles nos enviam de hora em hora a vazão da represa. Através dessa vazão, a gente já tem um controle. E nós sabemos em que o primeiro ponto de alagamento aqui no município é ali próximo à antiga fundação. E a gente sabe, então, que ele é o primeiro ponto de alagamento. Então, quando a gente sabe que ocorreu uma tromba d'água nos municípios que antecedem a barragem, Tabuleiro, Guarani e outras cidades ali ao entorno, a gente já começa a preocupar aqui. Então, quando a gente passa a ter uma ideia do volume dessas águas e a quantidade de água que vai chegar no município, nós já trabalhamos com a população das ribeirinhas aqui. Já vamos retirar seus móveis. A gente prefere, às vezes, pecar pelo excesso do que pecar pela omissão. Então, a gente trabalha sempre na prevenção. Preservar a vida humana, esse é o nosso foco. Ótimo. Uma outra pergunta que foi em cima do que você falou também anteriormente, que essa é uma dúvida minha mesmo, até eu acho que deve ser de muitas pessoas. Você falou aí, quando cai tromba d'água já em outras cidades, Guarani, Tabuleiro e tudo assim, esse pessoal que coordena lá a barragem, eu não sei como é que funciona realmente isso, né? Eles conseguem ter o controle de tempo, de passar tipo uma previsão de tempo que isso aqui vai começar a encher, mais ou menos assim, falar assim, ó, a gente consegue, sei lá, segurar, vai encher só por volta de daqui 3 horas, coisa assim do tipo, porque eu sei que tem uma questão eu já fui até lá na barragem, tem a questão quando enche muito, né, tem as comportas que eles têm que soltarem aos poucos as águas, né, mas a do rio, eu acho que não tem como ter controle, né, o rio que vai descendo naturalmente, né. Sim, o que ocorre? Eu ressalto, eu já converso muito com ele, o nosso coordenador de Defesa Civil, Rafael de Paula, ele está há muitos anos na Defesa Civil. E ele tem um conhecimento muito profundo dessa questão, inclusive quando ocorre uma tromba d'água em Guarani ou Tabuleiro, ele já me fala já o tempo estimado dessa água chegar em Astolfo Dutra. É impressionante o conhecimento que ele tem dessa área, nessa área. Então, quando ele me passa essas questões, já de imediato, então, nós dois acionamos a equipe. E a cidade, às vezes, não tem conhecimento, às vezes as pessoas veem, a caminhonete de defesa civil está passeando na rua, eles estão andando à toa na rua. Vou transferir para a própria polícia militar. Quando eu estava na ativa, era muito comum, olha, a polícia militar está aqui dando uma voltinha na rua. Não, o trabalho preventivo, ele é o trabalho em que as instituições públicas, elas têm que primar como seu carro-chefe principal. Com certeza. Porque quando você trabalha bem a prevenção, você vai impactar melhor na vida de outras pessoas. Então, esse cronômetro que nós temos de estimativa de tempo das águas chegarem, é o que nos possibilitou chegar nas residências. Você analisar aqui em números, tivemos poucas perdas de móveis nessa enchente em Astolfo Dutra. Foi proveniente dessa questão. Nessa última, por exemplo, a Brigada Municipal que estava fazendo o plantão na madrugada, nas 3 da manhã, eles notaram que o nível das águas do rio estava já subindo. Aí já acionaram o Rafael de Paulo Costa, a equipe de Defesa Civil. 3h30, 4 da manhã, já estavam nas ruas. No início da manhã, todos os agentes de Defesa Civil e da Brigada Municipal, eles se dividiram e foram nas ruas alagáveis informar para a população. Saiam de suas residências que a água vai chegar. E a água chegou. Poucas pessoas resolveram pagar para ver.
essas pessoas, infelizmente, perderam móveis em suas residências. Mas a grande maioria conseguiram salvar seus pertences. Então, esse é o sucesso da nossa ação. Esse trabalho preventivo foi algo que funcionou muito bem nessas cheias. A gente agora vai reunir, posterior a essas questões das cheias, para traçar, porque nada é perfeito. Vamos detectar em que podemos avançar, em que podemos melhorar. E o que podemos também exigir de responsabilidade da equipe que opera a barragem. Muito me perguntam, às vezes, em relação à questão da maneira que eles operam a barragem aqui. E eu preferi não aprofundar nesse tema, porque a gente deixa muito claro para quem está nos ouvindo e assistindo, em que o município de Astolfo Dutra vai tratar essa questão com mais carinho em 2023. A gente vai começar a exigir dos operadores as suas devidas responsabilidades. A barragem pertence ao município, no Nós caso. temos a barragem principal, ela não está no município de Astolfo Dutra, ela está no município de Guarani, mas ela compromete exclusivamente o município de Astolfo Dutra. Nós temos uma barragem em Astolfo Dutra e uma outra maior em Guarani. Estado Não, são empresas privadas. Então, mas contratada pela prefeitura, ou não, pelo Estado? Não. É uma empresa privada que opera a barragem para gerar energia. Então já é meio que privatizado 100% quase. Não digo privatizado. Veja bem, uma empresa, você empresário, você quer investir no ramo de elétrico. Você então vê um determinado local, você vai adotar a legislação, vai criar criar um CNPJ, vai criar os trâmites normativos, vai dentro dos órgãos competentes. Após a licença, você vai lá então você vai lá executar a sua operação, vai gerar energia e vai vender energia. Entendi. Tipo uma as energias que chegam nas concessão. casas. As energias que chegam nas casas, por exemplo, é proveniente dessas barragens. É uma exploração de um bem público, de um bem natural, que é a água, né? Então é uma concessão do governo, e do governo federal. Mas existem algumas questões que a gente quer debater muito na pauta com a empresa, em vários parâmetros. Por exemplo, uma audiência pública no município de Astolfo Dutra para que a população tenha conhecimento amplo da operacionalidade dessa barragem aqui no município, é fazer um simulado com a população, principalmente a população ribeirinha. Então, agora em 2023, a gente quer preparar esse simulado, treinar a população para uma eventualidade. Imagina se Astolfo Dutra, por exemplo, nós tivemos aqui um caos com relação às barragens. De que maneira a gente vai tratar essa questão? O que a população vai fazer? Então, esse simulado vai servir para isso. Então, agora, após esse período das cheias, a gente vai já tratar dessas questões. Já iniciamos essa conversa no final do ano passado com os responsáveis pela empresa e agora, em 2023, a gente quer já trabalhar nessa questão.